Shalom, amados, com muita alegria, muita paz, esperança. Nós chegamos mais uma vez até você para a nossa aula semanal aqui na Escola Profética Unção de Elias, no sul do Brasil, no coração do Rio Grande, exatamente na cidade de Santa Maria, transmitindo mais uma vez esta aula. A aula de hoje, a importância de se formar uma nova geração. E nós vamos pedir a Deus que abençoe esta aula e a gente tenha frutos a 30, 60, 100 por ano. Amém? Pai, em nome de Jesus, pedimos que abençoe esta aula, que seja produtiva, frutífera, que os teus filhos possam receber revelação. Que o Senhor nos dê sementes do céu que venham a frutificar nos corações a 30, a 60, a 100 por ano. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Mande uma mensagem aí aos seus amigos, seus irmãos, avisando que estamos de volta, né? Toda semana, sexta-feira, uma aula aberta a todos que gostam de ouvir, de receber e de aprender. O versículo mais importante no meu chamado está aqui, eu vou fazer a leitura dele, 2 versículos para iniciar. 1 Samuel 16:1, que o Senhor disse a Samuel: até quando você vai se entristecer por causa de Saul? Eu rejeitei ele como rei de Israel. Enche o teu chifre de azeite e vai a Belém, eu te enviarei a Jessé. Escolhi entre seus filhos um para ser o rei. Está falando de uma nova geração, uma geração que falhou, a geração de Saul, e uma nova geração que é escolhida para fazer a história. Então Deus trabalha assim. Nosso Deus é um Deus geracional. Deus trabalha com gerações. Então, esse é o versículo que Deus tem falado comigo desde o início do meu ministério. Muitas vezes Deus mandou ficar muito tempo orando, até que chega o momento que está cheio, né? O cálice está cheio de azeite. Então ele disse: vai e eu vou te enviar para ungir pessoas, ungir jovens que farão a história, que vão fazer coisas grandes e novas. Me lembro de 30 anos atrás, quando eu fiquei 90 dias em retiro em Santa Maria, e Deus me mandou, eu fui a Tubarão a primeira vez. E lá em Tubarão, foi a primeira vez que Deus mandou eu ungir os jovens, crianças, e ali nasceu uma geração de pregadores, que hoje são os pregadores titulares. Na época eram crianças, eram meninos. Entre esses, me lembro do Lucas Alexandre, que a igreja dele, o pai dele, era em Jaguaruna. E eu entrei em Jaguaruna pelos fundos. Quem conhece Jaguaruna sabe que é um lugar bem pequenininho, beira da praia. E eu entrei pelos fundos. Então eu só encontrei mato. E a igrejinha era lá no meio do mato. Então eu entrei naquele lugar, tinha 4, 5 membros na igreja. O pastor Jair Alexandre e a sua esposa estava ali. E o Lucas estava no colo da mãe, o nenê. Deus mandou descer ali ungir aquele menino. E é interessante que naquele momento começou a vir muitas pessoas da cidade de Jaguaruna. Eles vinham endemoniados. Você pensa naquele filme do zumbi, né? Que tem um monte de zumbi que vindo para pegar as pessoas. Era assim, as pessoas endemoniadas. E vinham em direção à igreja. E entrava pela janela. Se você falar com o pastor Jair Alexandre, ele vai lembrar disso.
Ele lembra melhor que eu, né? O que aconteceu. Eram tantas pessoas endemoniadas e elas saltavam pela janela, a gente expulsava, já ia caindo, já ia ficando no culto. Encheu o culto de gente. Por que aquelas pessoas ficaram assim? Porque ali houve uma guerra espiritual pelo nascimento de uma nova geração. Lucas Alexandre e tantos outros, como o Júnior Lopes e naquela época a Ana Lopes, os filhos do pastor Nilson Lopes, que são todos pregadores, muitos estavam ali. Então foi uma geração que se levantou naquela época. E assim em muitos lugares aconteceu. Mas houve uma guerra espiritual. A guerra espiritual também aconteceu em 1 Samuel 16, quando Deus disse para o profeta: vai lá na casa de Jessé e unge um dos seus filhos. Se levantou uma guerra. O profeta disse: Senhor, você vai me mandar ir até a casa de Jessé para ungir um dos seus filhos? Eu vou morrer. O Saul vai me matar. Então, esta unção para gerar uma nova geração, ela provoca uma guerra gigantesca com o inferno. O inferno todo se levanta, porque sabe que aquelas pessoas que serão ungidas, elas vão povoar o céu e vão esvaziar o inferno. Elas vão fazer uma diferença. Então, por isso, o Samuel ficou preocupado. Como é que eu vou lá ungir alguém na casa de Jessé? Como é que eu vou chegar lá? Todo mundo sabe que, naquela época, um profeta saía de casa, as câmeras, a televisão, naquela época não tinha o iPhone, nem internet, não tinha aí WhatsApp, né? Se tivesse, era tudo estava focando no profeta. Onde ele vai? O que aconteceu? Por que ele saiu? Porque o profeta sai de casa ou para guerra, né? Ou para paz, ou para levar uma bênção. Sempre vai acontecer alguma coisa. E então está todo mundo de olho. Saiu aí o profeta de casa. Onde ele vai? Está todo mundo seguindo ele. E o rei, preocupado, né? Será que ele vai ungir alguém? Porque o rei era uma geração que fracassou, que falhou. Ele já sabia que o Espírito de Deus já havia se afastado dele. Então, aí o profeta se preocupou: Senhor, como é que eu vou chegar lá e ungir? Aí Deus disse para ele: profeta, diga que você vai levar uma oferta, vai sacrificar. Então veja só o que Deus diz para ele dizer. Não fala que você vai lá ungir. Mas as pessoas não sabem que o profeta vai ungir aquela geração. Mas os demônios sabem. Então os demônios, ali em Jaguaruna, eles enlouqueceram. Na época comigo, né? Então eu tive essa experiência de ver Deus ungindo e falando conosco desde o início do nosso ministério sobre ungir uma geração. Agora vamos para o outro versículo que eu quero ler com vocês hoje, muito importante, que fala também de uma nova geração. É um versículo que fala de Abraão. Abraão também teve essa experiência de ser chamado por Deus. E Deus manda ele sair de casa. E olha o que Deus disse. No capítulo 17 de Gênesis, capítulo 17, versículo 2, verso 7. Deus disse para Abraão: estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. E Abraão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Você não será mais chamado de Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero.
Ainda bem que Deus disse prolífero e não disse sucinto. Então Deus disse, eu te tornarei prolífero, Abraão. Sabe o que é prolífero? Vou chamar o resto do pessoal lá. De você farei nações, e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Aqui Deus está falando e fazendo aliança com Abraão. Minha mãe está presente hoje, meu pai está pescando no Rio Jacuí com o Tiago, mas o Júnior está aí, né? Mas alguém, a pastora Magno, chegar, vem para cá também. Convido os irmãos que eu vou falar um pouquinho aqui hoje da nova geração, vou falar também da nossa família. Nós temos nossa família, Gabriele vai casar daqui a alguns dias. Está contando os dias, né, Gabriele? Vem gente de tudo que é parte do Brasil aqui, eu não sei onde é que eu vou colocar esse pessoal, né? Os hotéis estão tudo lotados já. A Gabriele vai casar. E a Maria já está esperando o Noah, já está quantos meses, Maria? 6 meses e meio. Né? Então a família está aumentando. E o meu pai Jacó, minha mãe Teresa, estão aqui para testemunhar o nascimento de uma nova geração. Né? Nós estamos vivendo desde o ano 2000, 2006, por aí, é que nós entramos na geração jubilar. A geração que completa 50 gerações desde o nascimento de Cristo. Então aí se formou uma geração que é a geração jubilar. A geração que vai ver Jesus voltando. Isso aí é mais que correto e certo que nós vamos ver Jesus voltando. Quantos de vocês querem ver Jesus voltando? Alguém quer ver Jesus voltando? Diga aleluia. Amém. Nós vamos vender então as cadeiras, botar aqui na frente da casa. Luciana, bota as cadeiras ali, R$50 cada cadeira. Assista Jesus voltando. Você vê os crentes subindo, zoom. Deixa a chave lá para a Nelise, a dona Diva. E quem está de plantão hoje? Deixa a chave para ela. Cuida da igreja aí, irmã. O esposo também. A gente deixa a chave para aqueles que vão ficar. e deixa os bancos na frente para quem quer assistir. Mas quem quer subir aí, diga aleluia. Eu quero estar subindo. Mas quem ficar, vou dar umas dicas para vocês. Ali atrás do monte, o sinal do celular não pega, então o anticristo não te acha. Tá? Tem alguns lugares para você se esconder que tem bastante fruta, no meio das montanhas. Bom, brincadeira à parte, nós estamos vivendo um tempo muito, muito especial. Um tempo de Deus, um tempo maravilhoso. Eu quero primeiramente falar desse versículo aqui de Gênesis 17, 2, 7. Quando Deus falou com Abraão e disse para ele sair da sua terra, da sua parentela. Ele vivia numa terra idólatra. Seus pais eram adoradores de deuses, de pedra, de barro, enfim, de madeira. E Deus estabelece uma aliança com Abraão e pede para ele sair para uma nova terra e uma nova geração. Então aqui está o exemplo maior de uma geração, porque de Abraão se formou a terra de Israel. Até seria bom que o presidente da ONU, né, esse pessoal da ONU aí, assistisse essa aula, né? Interessante. Assistisse nossa aula, porque eles estão negando a história de Israel. Na verdade, eles estão dando um atestado de burrice, de ignorância, e realmente comprovando a história que nos últimos dias as nações vão cercar Israel e o ódio por Israel vai aumentar cada vez mais. E junto com o ódio por Israel, o ódio pelos cristãos. Isso não é acaso, porque cristão e
está ligado a Israel. Inclusive, saiu um grupo do Brasil agora, poucos dias atrás, 250 pastores foram falar com Obama e com o novo presidente. Como é o nome do novo presidente? O Trump, graças a Deus. Porque o antigo presidente, ele falhou na questão de Israel. E agora tem uma nova geração de presidente dos Estados Unidos. E a primeira coisa que ele vai fazer, possivelmente vai acender um pavio, que é o pavio que vai explodir as nações. Ele está certo, ele tem que fazer isso mesmo, a favor de Israel. Porque se os Estados Unidos hoje é o país mais rico do mundo, mais poderoso, é porque tem no coração dele essa bênção de abrigar judeus. Os judeus que foram expulsos do Brasil, aqui do Brasil, que não puderam ficar aqui pela ignorância dos católicos da época, eles foram para Nova York e os cristãos receberam bem os judeus, porque o verdadeiro cristão, ele recebe bem os judeus, porque a mãe é a mesma. A mãe de todas as religiões é Israel, pelo menos a religião monoteísta, de um só Deus. E então dali saiu nós também. Nós somos enxertados na oliveira. A oliveira é Israel. Então nós não podemos ser contra Israel. Eu sei que tem muitos pastores, igrejas que são contra, porque são ignorantes e não lê bem a Bíblia, passo por cima de alguns detalhes, mas nós não podemos ficar contra Israel. É como você ficar contra sua mãe, seu pai, seus parentes, sua origem. E muito maior do que religião é a origem que você tem. A família está muito acima da religião, muito acima de nacionalidade, porque é da família que sai tudo, inclusive a própria igreja que existe é da família, assim como a nação de Israel nasceu de uma família. Então hoje nós estamos vivendo uma geração que ela não poderá ficar em cima do muro, porque a panela do planeta está fervendo. Está tendo hoje um conflito mundial de pensamento, de filosofias, essa briga de religiões, de confrontos, de guerra, é o final dos tempos. Isso aí tudo foi profetizado. Na Bíblia está profetizado que aos últimos dias não tem como não haver uma próxima guerra mundial. Está para acontecer a qualquer minuto. E por isso que presidentes como Obama e outros sempre ficaram em cima do muro para não provocar nem o lado A, nem o lado B. É melhor torcer um pouquinho para o Inter, para o Grêmio ao mesmo tempo, para não dar problema da torcida. Mas quando aparece um presidente que assume a sua posição, aí vai ter que explodir de algum lado. Da mesma forma, Deus exige uma posição nossa. Nós precisamos tomar posição. Nós precisamos assumir identidade. Por isso que Samuel teve que ungir Davi, porque o Saul, ele falhou. Ele quis ficar agradando gregos e troianos, ele quis ficar em cima do muro. E não tem condição, com Deus não é assim que funciona. Ou você é ou não é. Como diz o gaúcho, né? 880. É preto no branco, branco no preto. E a Bíblia diz, ou você é quente ou é morno, né? E assim por diante. Então, hoje nós estamos vivendo um momento que uma geração muito especial vai surgir. É uma geração de profetas. Porque na hora que ferve, na hora que acontece grandes catástrofes, guerras, quando há um conflito, é nessa hora que Deus levanta líderes. E dali que nascem líderes de todas as espécies. Eu estou voltando da África agora, inclusive estou usando a camiseta da África, que nós lançamos na África exatamente um projeto de mudar a próxima geração. Porque na África
de geração em geração, as pessoas são fracas, a maioria, né, morre cedo, a mortalidade infantil é extraordinariamente grande, predomina a fome. A África é conhecida como o país da pobreza, né, os países, né, porque são vários, da pobreza, da miséria, da fraqueza, do raquitismo, e tanta coisa. Mas Deus me deu uma visão para a África, e essa visão é exatamente essa: pegar essa geração, a geração de hoje, as crianças de hoje, e preparar as crianças. O Evangelho, as boas novas é para todo mundo, mas a igreja não pode abraçar todo mundo e trazer para dentro de casa a todos. Mas, assim como Samuel visitou a casa de Jessé, e dentre todos os filhos ele escolheu um, então assim também nós podemos, de cada família, pegar uma criança e tentar tirar daquele ciclo vicioso de morte, de fome, de miséria. Então essa foi a ideia que nós levamos para a África. Cada igreja ter uma creche do lado com a escola profética. E a escola profética lançou nesse ano passado a geração jubilar. Que a geração jubilar é exatamente a geração que vai fazer a diferença, a geração que vai se destacar, a geração que vai sair do Egito e vai tornar-se príncipe. E usamos como exemplo o profeta Daniel, que era um escravo, foi levado para a Babilônia como escravo, tinha tudo para dar errado, e de repente o rei separa Daniel e os seus colegas, outros colegas, e era um costume dos reis daquela época. Eles tinham mais visão que os reis de hoje, que os presidentes de hoje. Eles se apossavam de um povo e pegavam as crianças, e doutrinavam as crianças, davam estudo, ensinavam, davam boa comida e preparavam para que eles fossem uma nova geração. Então observe só, como é algo que acontece em milênios. Então, como eu cheguei a primeira vez em Uganda, eu dei uma entrevista na televisão. Ali em Uganda, o presidente de Uganda, um presidente antigo, Idi Amin, ele foi linchado pelo povo. Ele foi um presidente que matou muita gente. E muitos pastores que eu conheço hoje lá na África me contaram: meu pai morreu porque o presidente matou naquela época. E de repente a população vai e lincha aquele presidente. Então, quando eu cheguei na primeira entrevista que eu dei na televisão, eu falei a todos os presidentes e a todos os reis, que tem muitos reis também na África. E presidentes, reis, pastores, empresários, líderes. Eu fiz uma pergunta que eu quero fazer para você também. Quantas pessoas de confiança você tem ao teu redor? Se você é um presidente da república, se você é um governador, quantas pessoas de confiança você tem que daria a vida por você? Sabe que os comunistas, até a gente brinca, né? Que no governo comunista, o presidente sempre está de costas para a parede, porque ele nunca sabe quem é que vai apunhalar ele pelas costas. Então ele não dá as costas para ninguém. Não confia em ninguém. Então muitos presidentes estão assim. Isso que eu falei na entrevista e depois falei também para alguns reis. Essa pergunta que eu fiz: quantas pessoas aí você tem de confiança? Eu visitei um rei, que o palácio dele tem, tu olha para cima assim, tem portas que não acaba mais, redondo. São quartos de hóspedes, sei lá, mais de 100. Mas tinha poucas pessoas no palácio. E eu observei. Eu perguntei para o rei: quando você dorme,
quando você está sozinho, quantas pessoas você tem de confiança perto de você, que daria a vida por você, que te protege, que te informam se vai haver alguma rebelião, se vai haver algum motim, se alguém entrar lá no pátio lá para assassinar o rei. Quantos dos seus soldados de confiança arriscam a vida por você? Ficou assim, né? Diz, sabe quem que arrisca a vida por você? Um filho seu. Se não é filho, ele não vai arriscar a vida dele por você. O bandido entrou na porta, ele sai da frente correndo, ele salta a janela e salva a sua própria pele. E deixa você sozinho. Assim também como um filho, um pai, aliás. Um pai é a única pessoa na face da terra. O pai e a mãe são os únicos capazes de dar a vida pelos seus próprios filhos. Então observe como a família, no seio da família está o segredo que sustenta o universo inteiro. O apóstolo Paulo, ele chegava a dizer que ele daria a própria vida dele para ir para o inferno, para salvar seus irmãos judeus. E eu também sou dessa mesma opinião. Eu daria a minha vida para ir para o inferno se fosse para salvar um dos meus filhos, o Júnior, o Tiago, o Gabi, os netos. Com o maior prazer, eu queimaria lá no fogo de 11 mil graus por toda a eternidade para ver meus filhos salvos. Então esse é um coração de pai. E o filho também, quando ele é um bom filho, ele dá a vida pelos pais. Então essa ideia de família, nós lançamos na África, com o objetivo de gerar uma nova geração. De trazer uma nova geração para a África. Então eu propus aos reis, presidentes, que eles adotassem. Adota aí 1000 crianças. Custa $50 para sustentar uma criança na África. Um presidente adota 1000 crianças, dá $50 mil. É troco. E aí, aquelas crianças, daqui a 10, 15 anos, serão uma nova geração. Uma nova geração de príncipes, uma nova geração de sábios, uma nova geração como Daniel, uma nova geração como Elias, Eliseu, João Batista, uma geração como a geração de Jesus. Então tudo isso tem atrás um trabalho dos pais, dos religiosos, da cultura e muitas vezes do próprio governo, do próprio rei. Principalmente na terra de Israel é assim. Então, todos juntos por uma nova geração. Esta é a nossa proposta. Amados, eu não sei vocês, mas eu, depois de mais de 30 anos viajando, conhecendo igrejas, mais de 30 anos viajando para Israel, conhecendo judeus, hoje, depois de tudo isso, não sei você, mas eu estou tapado de nojo de tudo isso que eu estou vendo hoje. Não sei se eu posso falar isso. Tapado de nojo de ver tudo que eu vejo. Nós precisamos. Poucos dias eu perguntei para o nosso guia em Israel, quando nós fomos visitar o Monte Sião. Se você for em Israel conosco, você vai visitar o Monte Sião. O Monte Sião fica atrás do Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações é um pedacinho desse tamanho do que sobrou do templo, lá em Jerusalém. É o único lugar que os judeus podem adorar. Ninguém se fraga disso, que ficou para os judeus um pedacinho de um cantinho, um resto de muro, do lado de fora. Isso não é uma vergonha? Isso não é uma humilhação? Isso não é um castigo? Isso não é uma forma de Deus dizer, eu não estou gostando do que vocês estão fazendo? Aí nós entramos lá no Monte Sião, lá nos fundos do Monte Sião, atrás do muro, tem uma grande sala. Ali era a sala do Sinédrio. Isso está lá até hoje, intacta. É emocionante você chegar lá. Esse ano nós vamos lá, vou levar os africanos primeiro,
daqui a uns dias, depois leva uma equipe do Brasil. Aí você entra lá, é um lugar muito perigoso, é cheio de coisa, policial, soldado. E os soldados judeus guardam aquele lugar. Para aí. Os soldados judeus guardam aquele lugar. É isso, José? Protege. Estão ali protegendo. A gente não pode andar com celular, não pode filmar, não pode isso, não pode aquilo. A gente é revistado dos pés à cabeça. Eles passam detetor de metal por cima, por baixo, até nos dentes. A gente não pode nem rir. Aí tu chega lá e pergunta o que eles estão protegendo. Protegendo a área do Domo da Rocha, aquela cúpula dourada que você vê, que é um local muçulmano, onde tem um dia de adoração por semana, e dia de semana tem 3, 4 muçulmanos ali, rezando. Não sei se tinha 5. 5 vezes por dia. 5 vezes por dia, mas tinha 5 muçulmanos lá, no máximo. Os 3. E lá no muro do outro lado tem milhares de judeus se acotovelando para pegar um restinho de um pouquinho do pó que cai de cima, do farelo do pão. E ali naquele lugar não pode rezar. E eu tinha um propósito de abençoar os irmãos que nos patrocinaram, nos abençoaram. Eu falei assim, naquele lugar central, lá em cima, é o Monte Moriá, é a pedra onde Abraão teve a experiência de ver a provisão de Deus de um cordeiro. Ali Abraão levou a geração de Isaac para ser sacrificado. E naquele lugar... Deu uma falha aqui na internet, vamos ver se está de novo. Então lá em Israel, naquele lugar central, o ponto central do planeta Terra, ponto central do universo, não pode rezar, não pode orar, não pode adorar. Olha, minha gente, quem me conhece sabe que essa lei não foi feita para mim. De forma nenhuma. Ninguém vai me dizer em lugar nenhum se eu devo adorar ou não adorar. Eu vou adorar naquele lugar, sim. Não importa que hoje está dominado por muçulmanos. Não me interessa. Eles não vêm adorar aqui na minha terra, eu vou lá adorar na terra deles. Então, esse é o espírito que estava na geração de Davi. Esse é o homem ungido por Deus da nova geração que os profetas Samuel ungiu. Eu vou fazer o que Deus me mandar. E foi interessante que tinha lá também muitos guardas muçulmanos ali ao redor, cuidando. E quando eles viram que eu coloquei o pé no chão e comecei a orar, eles vieram correndo. Acho que é uma fera. Mas eu abençoei todos os meus amados irmãos que nos abençoaram. E pedi a Deus que aquela unção de Abraão, o Monte Moriá, viesse para nossas mãos. Eu trouxe aquela unção. Aleluia! Uma unção de riqueza, uma unção de prosperidade, uma unção de conquista de reino, uma unção de conquista de terra, uma unção de conquista de governadores, uma unção de conquista de reis, porque esta é a unção de Davi. Davi conquistou reis, território, terras, para ele não tinha limite. E eu fui lá buscar, eu digo, vou buscar e vou levar. E deixa as consequências para Deus depois. Foi interessante que houve um tumulto ali, uma coisa assim violenta no mundo espiritual. Que aqueles homens que estavam longe vieram porque viram que eu estava adorando a Deus, o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, naquele mesmo lugar. Isto traz um confronto. Isso traz uma violência. E a unção produz isso. A unção quebra o jugo. E depois nós fomos seguidos por aquele pessoal. E eu chamei o nosso guia, que o nosso guia é um tremendo no cara, o Léo. Um grande abraço pro Léo, um beijão pro Léo. Ele foi promovido agora, está
Ele vai ser um representante de Israel, um embaixador em, acho que é Uruguai, Argentina, aqui perto, né? É a última viagem que ele fez para nós. E como ele é muito judeu, muito conhecedor das coisas judaicas, né? Que eu admirei nele que ele não tem medo do confronto. Não é fanático, que nem a maioria dos religiosos que a gente conhece lá. Ele é liberal, pronto para debate e deixar a verdade vir à tona. Porque tem lugares lá, como o bairro judeu, que a gente não pode nem descer do ônibus, porque nós somos podre e impuro para eles. Nós não podemos pisar na terra deles. Então, esse nosso guia, diferentemente dos outros, ele conversa, ele aceita. E aí, fiz algumas perguntinhas para ele. Léo, me diga uma coisa, que representa o Dome da Rocha aqui em cima? Essa mesquita representa o que para os muçulmanos? Ele representa a vitória deles. Cada vez que os amalequitas venciam os judeus, eles colocavam lá um marco de vitória. Guarda essa palavra. Um marco de vitória, um monte de vitória. Cada um de nós tem um monte. Eu sei que a maioria tem um monte de problema. Mas nós temos um monte para vencer. Todos nós temos algo a conquistar. Agora o Júnior está indo para os Estados Unidos para vencer. A ordem é vencer, filho. Vencer ou vencer, né? A Gabi vai para o casamento, o José também, parece que vai também. A Maria, o que está indo? A Maria vai ter um filho, a minha mãe Teresa vai para uma nova conquista. E a palavra é vencer ou vencer. Então aquele monte, eu não estou aqui nem puxando brasa, nem para judeu, nem para muçulmano, nem para cristão, pelo contrário. Com o maior gosto hoje, eu acho que a maioria dessas coisas dá para a gente jogar no lixo. Mas eu estou falando de princípios. Estou falando de geração que Deus quer ungir. Estou falando de uma geração que não se conforma. Estou falando de uma geração que não se acostuma com as coisas que está vendo. Uma geração que não é mesmice, arroz com feijão e depois arroz com feijão, 7 dias por semana, 31 dias por mês, 365 dias por ano e 366 dias quando é ano bissexto. Nós vivemos da novidade de Deus todo dia, não da mesmice. E onde que eu estava mesmo? Eu pensei que era Camobi. Então eu falei para o nosso guia, fala uma coisa para mim aqui, meu camarada. Você que é tão judeu, você que é tão certinho aí. Fala aí. Os judeus estão contentes com a geração que estão vivendo? Os judeus estão felizes com essa religião de hoje, judaica, que já passou por tantas modificações, que está ao contrário do que era antes? Hein? Como é que você me explica isso? Que dentro do lugar mais santo de Israel, o lugar santo dos santos, o lugar de colocar, o lugar de maior expectativa em Jerusalém. Qual é o lugar de maior expectativa em Jerusalém? Todos os judeus, em todas as épocas, em todas as gerações, eles ascendiam a Jerusalém. A expectativa era chegar em Jerusalém, subir a Jerusalém. E qual a expectativa? Chegar no lugar mais sagrado de Jerusalém. E qual era a expectativa de todas as expectativas? É que uma pessoa só, uma vez por ano, um só, chegava ali naquele lugar. Era o sumo sacerdote, no Santo dos Santos. Som. Na geração de Samuel, Samuel era o cara. Ele era o cara. Na geração de Abraão, ele era o cara. Na geração de Davi, ele era o cara. Sempre, em cada geração, tinha uma pessoa só, mais importante, que chegava lá. Tá? Agora, hoje, em Israel, tem uma geração inteira que são proibidos de pisar no lugar mais sagrado que existe para os judeus. Uma geração de fracassados. Uma geração de orgulhosos que ostenta algo que não existe. Porque se você não consegue chegar lá onde Deus quer que você chegue, meu irmão, você é um fracassado. Fracassado. E aí eu perguntei para o nosso amigo Léo,
vocês têm no centro do coração de Israel um lugar que vocês não podem pisar. E os guardas de vocês estão aqui para proteger, para que os muçulmanos adorem ali e sejam protegidos por vocês. Vocês não conseguem entender a leitura que Deus está fazendo? E aquela sala ali na frente, que é a sala do Sinédrio, nenhum sacerdote pode entrar. Aí ele disse, pois é, profeta, mas a gente não quer causar guerra, não quer briga, não sei o quê. Aí eu perguntei, tudo bem, vocês não querem briga, não querem guerra. Mas se Davi estivesse aqui hoje, o que aconteceria com esse lugar? O que aconteceria com esse lugar se Davi estivesse aqui hoje? Hein? Me responda. Aí ele baixou a cabeça, né, Gabi? Pois é. Eu digo, deixa eu te explicar o que eu penso disso aqui. Eu penso que naquela sala do Sinédrio, os sacerdotes judaicos de 2000 anos atrás condenaram o Filho de Deus. E a maldição que veio sobre eles, que nunca mais eles pisaram naquele lugar. Tá? Vão se enxergar, seus abençoados. Viu? Vocês rejeitaram a geração que Deus escolheu para salvar o mundo. E nem vocês podem pisar mais lá, nunca mais. Agora, eu sou filho de Jesus. Eu sou geração de Cristo. Fui gerado pelo Espírito Santo. Nasci de novo e eu posso pisar lá. Aleluia. Eu tenho que rir, meu irmão. Parece, né? É hora de chorar e tem hora de rir. Então eu estou falando de Davi, uma geração que conquista. Uma geração que entra lá. Agora está aqui entrando no e-mail o João do Nascimento, o Joãozinho, lá do Lagoão. Conhecido como Neguinho do Leite. Veio para a igreja, era o maior fusarqueiro da igreja, não é? Ele era o arteiro, fazia arte. Como é que é? Macaquice. Pilotagem em cima da igreja. Ele veio fazer o curso de diácono aqui em Santa Maria. Tinha uns 40 para fazer o curso. Ele era o mais burro. O mais improvável. E houve uma rebelião naquela época, uns quantos ali se rebelaram, né? E cada qual queria saber mais que o pastor, cada qual queria me ensinar como fazer, como não fazer. Então, a rebelião ali. E eu peguei o Joãozinho e disse, Joãozinho, tu quer ser um vencedor? Quero. Eu vou te ensinar um princípio aqui. Tu vai para casa e tu vai ser um diácono. E tu tem uma coisa que tu vai fazer durante 3 anos. Todo dia. Todo dia tu manda uma mensagem dizendo, hoje eu me reuni para orar com a minha família, mais 1, 2, todo dia orando. Tu vai me obedecer e submeter a mim. E eu vou te ensinar. Se tu obedecer todo dia, dar um relatório, um dia tu vai ser um pregador, um pastor. E ele se tornou um pregador, se tornou um pastor. Hoje a igreja dele, eu creio que o Faxinal não está pronto ainda, mas antes da igreja Faxinal ficar pronta, a igreja mais bonita de toda a região é a do Joãozinho. E hoje ele não é conhecido mais como o Neguinho do Leite. Eu nem sei, deve ter dado outro apelido para ele lá em Israel, né? Mas hoje ele não é mais o Neguinho do Leite. Hoje ele é um vencedor, é alguém que chega lá, alguém que atravessou a ponte, alguém que atravessou o Jordão, alguém que venceu, alguém que conquistou, alguém que chegou lá onde Deus planejou que ele chegasse. Agora, Joãozinho passou por umas dificuldades. Eu lembro que eu desafiei ele, disse, Joãozinho, quer ser um grande homem? Quero. Tu vai vai me acompanhar no monte. Porque as galinhas não vão para o monte. As galinhas não fazem plantão no monte. Tem que ser águia. Eu vou te desafiar a ser uma águia. E eu desafiei ele a fazer uma semana de jejum por mês no monte. A primeira vez, ele disse, pergunta para ele, se arrastava no chão. Ele chorava, se agarrava lá para fugir do monte. Tão mal que passava. Eu disse para ele, isso aí é o demônio, meu filho. Ou tu vence, ou tu vai ser o Joãozinho do Leite o resto da vida. E ele disse, vou ficar. Estou falando que a nova geração de ungido tem que vencer. Tem que enfrentar as batalhas. Tem que ser uma águia. Aí ele continuou uma semana por mês. Na época, vários pastores também assumiram uma semana por mês. Mas ninguém veio. Não é fácil sair
fora do arroz com feijão todo mês para ir para o monte. Não é fácil, não. E um dia eu voltei de viagem, Joãozinho não estava nos 7 dias dele. Mas o que houve? Não, agora a pastora lançou aí um jejum de 21 dias de Daniel, eu estou no jejum de 21 dias de Daniel. Eu perguntei, o que tu fez com 7 dias que nós estabelecemos jejum com água contigo? Não, eu esqueci, agora estou no outro. Digo, tu quer voltar a ser aquele entregador de leite outra vez? Não. Então cumpra a palavra que tu deu, rapaz. Cumpra aquilo que tu prometeu para Deus. Cumpra o propósito que tu fez. Seja homem, já que a tua manhã foi. É um desafio. Estou falando que a geração que vai fazer a diferença, ela tem desafios, ela tem que vencer, ela tem que cumprir princípios, ela tem que sair fora do arroz com feijão do normal. E o Joãozinho fez. E continua, agora já deve estar 2 anos. Muito bem. Aí vai falando aí, João, Matos, vai confirmando aí se eu estou exagerando. Aí o ano passado nós tínhamos outros irmãos lá no monte. Tinha um guerreiro que estava fazendo 7 dias e tal, e plantão no monte. Mas ali em Faxinal Soturno existe um demônio que age na mente daquelas pessoas, que eles têm que ficar pequenos o resto da vida. Eles não podem crescer, eles não podem romper. É um espírito regional, que eles não cumprem a palavra, não permanecem, não se mantêm. Aí eu disse, Joãozinho, existe um espírito de pobreza nessa região. Esse demônio diz que tu vai ser pobre a vida toda. Mas eu quero te ensinar a vencer esse demônio. Tu quer fazer comigo 21 dias aqui em cima do monte para vencer esse espírito de miséria? E eu convidei outros, que eu não vou citar o nome, porque eles não aceitaram. Continuo até hoje na mesma mesmice, catando minhoca no galinheiro. E o Joãozinho aceitou. Quando ele fechou 21 dias, alguém foi na casa dele, um carro novo, não sei se é do ano, um ano, e disse para ele, tu tem que comprar meu carro. Resumindo, o Joãozinho está de carro novo, de casa nova, vai para Israel, torna-se famoso em Israel como homem que sabe colocar pochete. O homem que entra no muro das lamentações e sai de ré sem fechar em ninguém. Joãozinho fez história. Joãozinho rompeu. Joãozinho não foi como Saul, que desobedece a Deus e que deixa outra geração passar por cima dele. Então esse é um desafio muito especial. Deus fez o desafio com Abraão. Deus desafiou Abraão. Deus desafiou a geração de Êxodo, a geração que saiu do Egito. Elias desafiou a geração dele, até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Então essa geração que aceita o desafio de Deus vai romper, vai mudar, vai vencer, vai fazer história. Para concluir então, minha primeira palavra, eu falei lá em Israel, e essa palavra é para os judeus. É claro que nós amamos os judeus, respeitamos os judeus, mas eles precisam ouvir a palavra de Deus. Eles precisam ouvir a palavra profética. E eu disse para o Léo, a minha opinião, por que o judeu não pode pisar no Monte Sião? Não pode pisar onde está Abraão? Abraão deixou a pedra. É porque eles pecaram. Desde quando eles não podem entrar aqui? Desde quando eles sacrificaram o Filho de Deus e foram completamente injustos com um dos seus irmãos que só fez o bem. Nunca mais. E até que Jesus volte, ou até que Deus decida mudar, vai ser assim. Eu acredito que esse tempo está chegando hoje, muito próximo. Mas isso virá uma grande guerra. E para mudar essa situação. Mas nós precisamos aprender com a história. Nós precisamos aprender a fazer leitura. Então, se você vai a Israel, todos querem ir para o lugar mais sagrado de Israel. Você tem que chegar lá. Então, essa é a mensagem que Deus transmitiu entre linhas para a geração de Saul. Saul, tu está preocupado com bois, com vacas. Está preocupado em
em fazer a tua vontade, o que tu quer, tu vai ser deixado de lado. E uma outra geração vai ser ungida. E esta geração vai fazer a minha vontade. Foi assim que nasceu Davi. E se Davi tivesse vivo hoje, eu tenho certeza que todos os filhos de Israel estariam adorando no lugar que Deus estabeleceu, com toda certeza. Então, obedecer a Deus é uma coisa, e fazer paz e conchavo com os seus inimigos é outra coisa. Fazer a vontade de Deus é uma coisa, e seguir uma religião é outra coisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São coisas diferentes. Então hoje Deus está levantando uma geração que vai mudar. Eu quero concluir aqui com a palavra na prática. Eu sempre digo que tudo que eu pregar, se eu não tiver um testemunho, se eu não tiver uma história, se eu não tiver uma confirmação da minha vida, não adianta nada. É a mesma coisa que a fé sem obras, diz Tiago. Ela é morta. Se eu digo que eu tenho fé, tem que acontecer alguma coisa. Então, aqui quem preparou a aula de hoje foi o meu amigo Vinícius. E ele colocou algumas coisas aqui que eu não pedi para ele, mas eu achei muito interessante. E eu vou ler uma delas para vocês. Muitas gerações na Bíblia, como a geração de Barnabé, em Atos 11, 25, que nasceu, Barnabé era um simples membro de igreja, e ele começa a ofertar terrenos, e de repente Deus unge ele como apóstolo. Ele foi aquele que foi lá buscar Paulo. Paulo tornou-se o maior exemplo da geração dele. Ele era um fariseu fanático, religioso, zeloso da lei, matava qualquer pessoa que falasse alguma coisa diferente da religião dele. E ele torna-se a geração que salvou mais vidas da sua época, geração de Paulo e tantas outras. E aqui meu amigo Paulo Vinícius colocou aqui alguma coisa do meu ministério. Queria que a minha esposa estivesse aqui, mas talvez ela esteja assistindo. Quando eu fui chamado por Deus, eu era um padeiro. Meu pai sofria de sinusite há 30 anos, né, mãe? Mais de 30 anos. Ele tomava um vidrinho de essencialina por dia, é isso? Os melhoraram uns 10 melhoraram. 10 melhoraram por dia de dor. Meu pai era o homem das dores, né? Era o Rolf das dores. Cheio de dor, sinusite, trabalhava num forno quente. Eu tinha muita pena do meu pai e fui ajudar ele com 9 anos. Trabalhar naquela padaria. Em pouco tempo eu também estava com toda a testa inflamada, infeccionada, dor de ouvido, inflamação, que sofri muitos anos com isso. E meu pai veio de Dona Chica, Dona Francisca, morava ali na volta do Rio Jacuí. Como é que é o nome daquele lugar que ele morava? Em Agudo? Estou contando a minha história para você ter uma ideia. Na linha São Pedro, não. Mais ou menos por aí. Tem uma história em Agudo, tem lá no museu, conta a história da família Engel. Meu trisavô era Cristiano Engel. Ele veio como pastor para o Brasil. Era luterano, descendente de judeus, família Engel. E mais ou menos lá, mais de 50 anos atrás, um bruxo amaldiçoou a minha família. E aquela maldição pegou, e aconteceu o que ele profetizou. Ele disse que eles iam perder tudo e ir embora com a roupa do corpo, alguma coisa assim. E na enchente de 41, a enchente levou toda a terra, o rio fazia uma curva, e foi levando, e toda a propriedade da nossa família foi parar no fundo do rio Jacuí. Meu pai se salvou porque tinha um barco perto, e saiu com a roupa do corpo. Toda a família perdeu tudo, boi, vaca. Semanas depois encontraram até jumento pendurado em cima de árvore.
Ali foi tudo que a família Engel tinha. Olha como Deus faz as coisas corretas. 49 anos depois, Deus me leva para a mesma cidade, sem saber de nada, para fazer um ato profético do jubileu e quebrar a maldição da nossa família. 50 anos depois, Deus manda no mesmo lugar de volta um dos filhos do meu pai, que por acaso era eu. E, será acaso? Quem é que vai calcular uma data dessa? É porque é jubileu. É tempo de acontecer isso. Meu pai foi morar na cidade de Cachoeira do Sul, trabalhou de padeiro 30 anos. Depois ele foi indenizado, botou uma padaria com um sócio, que também era padeiro. Quebrou, faliu. Nessa época eu entrei para ajudar meu pai. Então, eu estava destinado a ser como Saul. Porque Saul cuidava das mulas do pai dele. E eu iria continuar cuidando das mulas do meu pai, que era uma padaria. Que se você quer ir para o inferno, monta uma padaria primeiro. Você vai descobrir que o inferno é bom. Porque se tem uma vida infernal é de um padeiro, uma padaria. Porque ele não descansa nunca. E a nossa família, minha mãe, eu admiro muito. Minha mãe, para mim, é uma heroína. Porque minha mãe, ela era a testa de ferro da padaria. Tinha 50 cobradores por dia, cobrando, ameaçando, e ela que enfrentava as feras. Muitas vezes ela se fazia de louca, para as pessoas parar de cobrar ela. Ninguém queria saber de atender os cobradores. Então pensa numa pessoa que trabalhava 18 horas por dia, que era eu, andava num 5 chambord de 3 marchas, com vidro amarrado com arame, vendendo um balaio de pão por dia. Então isso é uma vida miserável, que eu tinha ciúme do povo no Egito. Se me mandasse escolher entre aquela padaria e para o Egito, eu 10-0 para o Egito. Porque no Egito, pelo menos eles dormiam, né? De noite comiam mal, mas dormiam. Uma vida desgraçada. Meu pai era um bandista, adorava deuses falsos. Nós éramos católicos, que adorávamos imagens, santo e tudo que é santo ou santa. Na verdade, eu nunca tive nenhum santo predileto. Na verdade, quem me seguia muito era Satanás, mas eu não adorava ele. Mas eu tive um trato com ele uma vez, de tanto passar trabalho, uma vez eu fiz pacto com Satanás. Então, nós tivemos uma vida desgraçada, infernal. E ontem meu pai estava contando como é que ele foi para a igreja. Na verdade, foi a minha mãe a primeira que foi, né, mãe? E a minha mãe sempre rezava na igreja. Na verdade, ela orava pelo filho Joel, que era o mais difícil de todos, né? E tinha uma outra irmã lá que orava com ela também. Estou falando de uma nova geração. A mulher mais velha do bairro convidou a minha mãe e ela vai lá. O pastor que ela começou a frequentar, na época, era o pastor Nasser, Cachoeira do Sul. E muitos falavam até mal dele, que ele não sabia nem falar direito. Então, mas ele falava de Jesus. Jesus pode salvar a tua vida e tal. Minha mãe me incomodava muito para ir na igreja, mas eu gostava de apedrejar aquelas igrejas. Eu era famoso por apedrejar as igrejas. Eu fui criado na igreja católica como coroinha e eu odiava os pastores, não gostava de pastor. Então, se tem uma coisa terrível, uma criança ouvir uma pessoa errada. E eu ouvi o padre Orestes Trevisan, que quando a gente puxava o rabo do gato, ele mandava rezar 30 Ave Maria. Eu era coroinha. E quando se distraía na missa, ele perguntava na frente de todo mundo alguma coisa que ele disse, não sabia, ficava lá, rezava 300 Ave Maria. O que foi, galera? Tá rindo? Porque não é tu, né? Estou contando um pouquinho para meus filhos saberem como eles estão no céu hoje, não sabem. Vocês vivem num paraíso, não sabem. E meu pai, ele estava contando ontem que ele foi na igreja pela primeira vez e fez um voto com Deus, né? Se Deus fosse de verdade naquela igreja, ele queria se curar daquela sinusite, daquele rins,
E ele foi curado de sinusite, foi curado de rins. A Erna também foi curada da hernia. A minha mãe foi curada, um monte de coisa, nem me lembro do que, mas... Era dos ovários, que eu já tinha operado Ovário. tantas vezes. Hoje a minha mãe está com quantos anos, mãe? 82. 82, só não está jogando futebol agora porque machucou o pé, mas tem uma saúde de ferro, é um evangelista de primeira, se ela vai evangelizar não fica ninguém na rua sem ser evangelizado. Meu pai caminha pelo menos 1 hora por dia, todo dia, lá na praia. Hã? Parece que anda 4 a 6 quilômetros por dia. No mínimo 6 quilômetros por dia, está andando pouco, já fez 12. É uma saúde de ferro, graças a Deus. Então, houve uma mudança, houve uma nova vida, uma nova geração. E eu vejo a minha vida assim, naquela padaria antes e depois daquela padaria. E eu não queria ir para a igreja, de forma nenhuma. Mas quando eu me deparei com a minha esposa, entre a vida e a morte, faltava 3 dias para a água na pleura levar ela, né? Encher da água. Na verdade, faltava um dia e meio. Estava na metade dos 3 dias que eu conheci o pastor. E quando ele disse para mim, olha, vocês precisam de Jesus. Eu peguei uma correntinha que eu tinha, está aqui a correntinha, já tem Jesus. Eu disse, não é esse aí. Esse aí é uma imagem, não tem um poder nenhum. Mas ele é vivo e real. Ele é o mediador entre você e Deus. Se você aceitar ele, ele vai te levar ao Pai. E o Pai vai te ouvir. E vai haver uma mudança. Minha esposa foi curada. E o primeiro desafio que eu fiz a Deus é que eu queria mudar a minha vida financeira. Porque eu tinha 33 processos de cobrança na justiça. E a primeira bênção que eu vi na minha vida foi um monte de dinheiro que dava para fazer uma cama de dinheiro. Foi aí que eu comecei a acreditar que realmente existia Deus. Que realmente existia um Senhor, um Salvador. E aí eu fui buscar Deus. E aonde eu quero chegar é exatamente nessa experiência que eu falei na África, quero falar no Brasil, quero falar na escola profética. O pastor Morris Cerullo sempre dizia, um profeta, se ele é um profeta, o que ele diz tem que acontecer. Se o que ele diz não acontece, então ele não é um profeta, é um falso profeta. A prova de um profeta é que ele ouve Deus e fala e acontece. E o que aconteceu comigo foi isso. Comecei a buscar o Espírito Santo que poucas pessoas falavam. Na própria igreja que eu estava, eles não falavam muito do Espírito Santo. Até hoje, alguns são meio inimigos do Espírito Santo. Eu comecei a falar, se existe mesmo o Espírito Santo, se Deus tem um Espírito Santo, eu quero conversar contigo. Eu quero ter uma experiência e eu quero ser ungido. E eu quero mudar a geração. Até a geração do meu pai, o pessoal é doente, raquítico, pobre, padeiro 30 anos, tudo errado, desquite, divórcio, separação, só desgraça. E tem mais, raquítico, né? Cada geração diminui o tamanho. Porque meu bisavô era gigante, meu avô já era menor, meu pai nanico. E eu estou tendência de ficar menor. Daí eu falei, a próxima geração tem que ser melhor que eu. Então aqui está a moral da minha pregação hoje. A próxima geração tem que ser melhor. Esta é a dívida que eu tenho com os meus filhos. Ele tem que ser melhor do que eu. Tem que vencer mais do que eu. Nós não podemos pensar em nós. Até 30 anos a gente pensa em nós. Depois de 35 anos nós somos novela passada, meu irmão. Novela que já passou, vale a pena ver de novo. E olha lá se vai. Nós temos que pensar na próxima geração. E aí Deus me deu uma visão. Eu fui batizado no Espírito Santo numa noite, na rua João Trevisan, número 1070, 1470. Na época, o pastor Reinaldo Santos e Silva, a pastora Marlene, estavam meus irmãos,
estava ali a Vera, o Ademir, o Paulo, Roger, Denis, Rosângela, todo mundo. Agora não tenho bem certeza se todo mundo foi batizado também aquela noite. Foi, quase todos. Ou quase todos. A nossa família foi batizada no Espírito Santo e eu fiquei empolgado e fiquei embriagado. E comecei a falar em outras línguas. E veio um fogo do céu, um negócio, e entrou assim. Perguntei, o que é isso, Senhor? Aí alguém me respondeu, é unção de curas. E eu falei, se isto é unção de curas, eu quero ver um milagre. E eu vendia pão e tinha um dos meus clientes que tinha um menino doente, que era chamado de o homem lagarto. Vocês se lembram, mãe? Ele tinha as mãos tortas para trás e as pernas para trás e caminhava assim, de costas. Era horrível, parecia um lagarto. E eu disse, se eu recebi esse dom, eu quero ver aquele menino sendo curado. E na hora que eu estava orando, ele sentiu lá na casa dele as pernas entortar, as mãos entortar, pá, pá, pá. E no outro dia eu fui lá na casa dele para ver se aconteceu o milagre. E então naquela noite, a experiência que eu tive com o Espírito Santo, eu fui arrebatado. Eu vi Jesus vendo numa pequena nuvem dessa largura assim. E ele veio, eu vi um manto na mão dele, que hoje eu sei que é o talite, é algo grande assim. E bateu em mim e eu fui arrebatado. E fui sugado, não sei para onde que eu fui, eu acho que fui para o céu. Eu só via as luzes passando rápido, não sei quanto tempo, mas eu creio que no mínimo 2 horas. Quando eu voltei a mim, o carro estava fervendo. Eu tinha um Passat 4 portas. E a visão que eu tive na volta, quando eu caí, eu via muitos lugares, que hoje eu sei que são nações, mas eu via acontecendo na hora, como se fosse olhando para uma câmera de televisão de cada vez. Só que eu via tudo ao mesmo tempo. A bateria vai acabar. E Deus falou comigo. Exatamente isso. Ele me chamou, me mostrou nesta mão o globo terrestre. E eu vi ali que eu era chamado para as nações. E Deus falou comigo isso. Você será pai de nações, como Abraão. Eu comecei a rir, né? Eu fui que nem a Sara naquela hora. Um padeiro, não estava nem falando dele. Porque eu tinha a língua presa, embaixo. Eu não sabia nem falar direito assim. Eu digo, eu, pai de nações. Fiquei rindo naquela hora. Mas era tanta glória, tanta unção, tanta alegria, tanta luz, tanta graça. Eu voltei para casa assim, chapadão. Falava em línguas pelo nariz, pela boca, pelos ouvidos. E eu senti uma força extraordinária. Minha casa era assombrada, a padaria era assombrada. E eu chego e eu tive a visão que eu via dentro da minha casa. A minha esposa estava em cima do sofá, estava a Bel também, que trabalhava lá, e o Tiago, que era piazinho, né? O Tiago tinha... Não, tinha mais, 5, 6 anos, né? Ele estava em cima do colo da mãe. Por aí, vamos ver. E a minha casa toda tremia, batida nas portas, janelas, as cortinas voavam assim para cima, e estourava a lâmpada, a antena da televisão entortava. Eu era filho de feiticeiro, macumbeiro. Minha avó tinha centro de macumba. Eu via demônio todo dia. Os demônios queriam que eu continuasse no centro de macumba. Então naquela noite, aí eu perguntei, Senhor, o que é isso? Que loucura é essa na minha casa? E Deus falou comigo, isto é os demônios de geração em geração que acompanham a tua família. Agora, eles têm que sair para sempre. Porque tu foi marcado com o Espírito Santo, tu recebeu o Espírito Santo. E eles não podem mais entrar onde está o Espírito Santo. Então eu fiquei empolgado. Eu estou falando para você que eu não conhecia nada da Bíblia. Eu não tinha ido na escola dominical. Eu frequentei alguns cultos apenas.
Eu perguntei para Deus, eu posso expulsar esse demônio? Pode. Eu não sabia como é que eu ia expulsar, eu esqueci as palavras. Como é que eu vou falar? O que eu vou dizer? Eu fiquei ali, cheguei em casa, empolgado. Entrei na porta, disse, recebi o Espírito Santo. Eu fui chamado por Deus, eu vou ser que nem Abraão. Eu vou ter mais filho que as estrelas. Pá. E ela apavorada, isso aqui tá acontecendo. Não, fica tranquila, isso aí só é o diabo, fica tranquilo. Irmãos, a minha casa era de madeira, bem velha, e tinha uma porta ali. A porta fazia literalmente assim, ó, mas olha, tremia tudo. E eu não queria dar muita bola para aquilo. Calma. E eu fui lá. Tita, é só uma pregação. E eu fui lá e disse, peguei a porta assim, o trinco, abri rápido. E olhei, aí me arrepiei, porque não tinha nada lá atrás. Nenhuma pessoa. Da onde aquelas batidas? E os padeiros na época eram o baixinho, era o feio, quem mais está lá? Era o sapo, o beiço. Todos com pedaço de pau correndo ao redor da casa para ver o que era aquilo que estava acabando com a nossa casa. Aí eu enchi o pulmão e disse, Deus, então está comigo, em nome de Jesus, repreenda esses demônios. Aquela cortina velha fez, parou quieta, batida parou e voltou tudo. Aleluia? Aleluia. Então eu sabia que algo aconteceu com a minha geração. E eu disse então para minha esposa, mulher, a notícia para te dar. O que é? Eu não vou ser mais padeiro. Eu vou ser um pastor. E ela começou a rir. Irmãos, eu confesso que se eu não tivesse tão cheio de Deus, tinha desanimado. Porque ela olhou com um deboche tão grande. Quem é tu para ser pastor? E isso eu estou falando não para criticar a minha esposa, que qualquer pessoa faz. Por isso, Júnior, que eu não aceito hoje que alguém mate os nossos sonhos. Quando alguém tem um sonho, se ele falar para mim que tem um sonho, eu vou ajudar ele a realizar o sonho. O sonho das igrejas da África é sair da miséria e salvar uma geração. Eu vou ajudá-los. O sonho não pode morrer. Porque se o sonho morre, a geração morre. O que mata gerações, exatamente quando mata os seus sonhos. Você mata o sonho de alguém, você não mata apenas ele, mata a geração dele. Então, eu saí dali e disse, eu vou ser um pregador. Todos que conhecem a minha história sabem, eu levei mais de 15 anos lutando contra tudo e todos. Eu só ouvi as pessoas dizer, tu não é pastor, tu não sabe ser pastor, tu não sabe cantar, tu não sabe pregar, tu não sabe, enfim, tu não sabe tirar oferta. Por isso que hoje eu quero fazer uma pausa aqui e agradecer. Muito obrigado você, que acredita que eu sou um pastor, ou posso ser um pastor. E muito mais importante, é você que dá força para o meu ministério. É você que posta nossas coisas na internet. É você que divulga o nosso trabalho. É você que ora por nosso ministério. É você que contribui todo mês para o nosso ministério. Você está dizendo que acredita no meu sonho, que acredita no meu ministério. Mas quando Deus me chamou, ninguém acreditava. Nenhuma pessoa da minha família acreditava. Nenhuma pessoa da minha igreja acreditava. Nem os pastores acreditavam. Ninguém acreditava. E vamos mais longe, nem meus pais acreditavam. Eu acreditei. Claro. Minha mãe acreditava. Acreditei, mas nunca pensei. Aqueles primeiros 7 dias de jejum, A minha mãe acreditava. fez aquele monte, É verdade. eu também
Minha mãe foi a primeira que pregou para mim, que jejuou e que sempre dizia para todo mundo: ele vai ser um pastor, ele é o melhor filho. Então, minha mãe, sempre tem alguém que acredita, mas a maioria das pessoas não acredita. Eu quero dizer para você, eu estou falando agora com a geração que Deus levantou hoje, que é você. Você que está me ouvindo aí. Você vai encontrar a pessoa que vai dizer um monte de coisa contra o teu ministério, o teu chamado. Isso tem direto toda a vida. Mas eu quero dar uma lição muito importante, uma lição judaica para você. E essa é uma lição muito boa. Quer ouvir? Se lá em Israel, nesse momento, cair uma bomba, matar 10 pessoas e cair em cima de uma loja judaica, incendiar, queimar, e morrer os donos, dentro de uma semana a loja está aberta e os filhos continuam a loja. Eles não param. Então a maior lição de vida é que você não pode parar. Porque se eles parar e fechar aquela loja porque caiu uma bomba, então os inimigos deles venceram. O inimigo conseguiu fazer eles parar. Então o inimigo não vai me fazer parar. De jeito nenhum. Não vai fazer me parar. Irmãos, o diabo sabe como parar você. O diabo sabe que cada um tem um preço. Certo? Quando eu comecei meu ministério, ninguém acreditava na minha pregação. Eu tinha que pagar os pobres para ouvir a minha pregação. Eu levava um monte de pão e falava assim: depois que eu pregar, vocês vou dar pão para vocês. Era o único jeito. Depois que me tornei pastor, as igrejas aqui não me convidavam para pregar. As escolas bíblicas de Santa Maria, da região aqui, pregavam nas escolas bíblicas. Ensinavam os alunos a não chegar perto de mim. Não chegar perto daquele pastor, viu? Então, toda a vida, por mais de 30 anos, sempre encontramos oposição ao nosso chamado. Você que está me ouvindo e que sabe que Deus te chamou para essa geração, saiba que em cada esquina você vai ter inimigos da tua chamada. E você vai ter que ter certeza do teu chamado. Vai ter momentos que até você vai duvidar do teu chamado. Vai ter momentos que a tua mulher vai duvidar do teu chamado. Vai ter momentos que teus filhos vão duvidar do teu chamado. Vai ter momento que até você vai olhar no espelho e vai duvidar do teu chamado. Mas quando vem essa dúvida, duvide da tua dúvida, mas não duvide do teu chamado. Porque aqui o teu chamado, ele é superior a qualquer coisa que existe. Então, Abraão é o maior exemplo de um pai de gerações. É o maior exemplo de um pai que gerou a geração de Isaac, uma geração completamente diferente da sua época. E esse é o meu sonho hoje. Eu sonho isso para os meus filhos, eu sonho isso para os meus discípulos, eu sonho em ver uma geração diferente do que eu estou vendo hoje. O que eu vejo hoje, eu acho... Pode ficar bravo comigo, você que está me assistindo, não assistir mais, mas eu acho assim... Com todo respeito, o que nós vimos de crente hoje é uma vergonha para Deus. É uma vergonha. Agora há pouco eu falei que os judeus de hoje são uma vergonha para Deus. Não tem mais nenhum Davi, não. Não existe. Não existe nenhum Samuel mais em Israel. Não existe. Existe religiosos. Mas não existe uma geração como a de Davi. E Deus quer levantar hoje uma geração. E Ele vai levantar. Porque não é eu que quero, é Deus que quer. Ok? Então, para finalizar a nossa aula, quando Deus me chamou, Ele me deu essa experiência. E Ele disse: tu vai ser pai de gerações, de nações. Agora, quando eu estou na África, o pastor arcebispo Bombali, que é o líder da denominação
ágape, me pede para ser pai dele, espiritual. Quando eu chego na África, ele reúne os arcebispos e pede para ser filhos. Depois, eles me dão um título de pai das nações africanas, que tem igreja de todas as nações. Naquela hora, eu tive que tirar o chapéu para Deus. E, Senhor, mais de 30 anos atrás, o Senhor pegou um padeiro, um fracassado, um filho problemático, um filho bêbado, e disse que seria pai de nações, pai de filhos espirituais. Só o Senhor pode fazer isso. Então não importa que tamanho é você hoje, não importa, estou falando com você que é a geração atual, não importa quem é você, não importa a igreja que você está, não importa as oposições que você está tendo hoje. Se você crê que Deus está levantando uma geração hoje, e se você disser, eis-me aqui, e quiser fazer parte, Ele vai te usar. Ele vai te usar. Ele vai te ungir. Para finalizar, eu quero contar outra experiência que está também acontecendo hoje. Eu me tornei um pregador e comecei a ir para as cidades e Deus fez grandes coisas, até que eu cheguei em Faxinal Soturno. E lá em Faxinal Soturno, milhares de pessoas começaram a ser curadas. Milagres maravilhosos. E de repente a pastora Mara, minha esposa, adoece. E eu vim para Santa Maria e aqui eu jejuei 40 dias. Eu sei que muitos já sabem da história, mas eu vou falar porque eu estou conversando com as pessoas da África também. Minha esposa adoeceu e não podia ter filhos. E eu fiquei 40 dias jejuando e falando com Deus, por que o Senhor não cura a minha esposa? E até que, quando fechou 40 dias, eu tive outra visão com Jesus. Uma visão aberta, agora eu vejo Ele completo. Ele levanta do seu trono e diz para mim, cura a minha igreja, eu curo a tua esposa. Jesus está falando para mim ali, e me relembrando, que lá no passado, Ele disse que ia levantar uma geração. E que eu havia esquecido isso. E que eu me dediquei a fazer igreja igual a todo mundo. Juntar no estádio, formar uma denominação. E Deus não está interessado em formar denominação. Ele está interessado em levantar uma geração e não uma denominação. Queria que a Cris estivesse aqui para anotar as frases, né? Depois formar as frases. Está saindo agora aqui. Então, Deus me mostrou ali que a Mara representava a igreja doente e que ela seria curada. Iria ter agora uma filha, nasceu a Gabriele. E esta filha está trazendo uma mensagem. Deus está falando comigo através da geração da Gabriele. Então Deus tem falado comigo exatamente isso. Falado através dos filhos, falado através do pai, dos pais, de geração em geração. Ele quer levantar uma geração. E essa geração, nós precisamos prepará-la. Então a Gabriele nasce e vem uma bola de fogo do céu e cai sobre o Faxinal Soturno. E pela primeira vez eu vi uma igreja de verdade, onde cada crente cheio do Espírito Santo e sai fazendo milagres e maravilhas, enfrenta a polícia, enfrenta a religião, enfrenta a oposição. Não sei quanto tempo nós temos aqui já. Se tiver mais tempo, eu quero... Tem? Dá para falar mais? Tu deixa? E se você assistiu ontem, foi assistir um filme com o Júnior. Como é que é o nome do filme? No filme ali está falando dos templários que estavam querendo proteger, achar a maçã lá e tal, do paraíso e tal.
que na finalidade os templários não queriam que o povo pensasse com liberdade. Eu enfrentei essa oposição por mais de 20 anos. A nossa vida, a minha e da Mara, pode ser escrita em um livro que você pode dizer que é mais ou menos parecido com este mundo tenebroso. O que nós vemos naquele filme, daquelas organizações secretas, daqueles grandes homens querendo manipular a mente do povo e não dar liberdade para crer no que eles... Nós enfrentamos por mais de 20 anos. Por mais de 50 vezes naquela cidade tentaram nos matar. Mas nós sabemos que o que Deus colocou dentro de nós não morre. Ninguém nesse mundo pode me matar. Ninguém. Entendeu? Perde a esperança. Ninguém mata um crente. O crente não morre. Ele muda de endereço. Quantas vezes eu estive na frente daquelas feras lá, Faxinal Saturno Maria, vestido de capuz, com colares grandes, poderosos. Não deixa ninguém pensar o que quer, só obedecer a eles. Eles não conseguem matar. Então aquele que tem um projeto com Deus, aquele que foi chamado para uma nova geração, ninguém lhe mata. Ele está na mão de Deus. Então, para finalizar, eu tive a visão de ver esta nova geração que vai anteceder a volta do Senhor Jesus, que nós chamamos de os novos ungidos, que vão estabelecer o tabernáculo de Davi, assim como Davi. Relaciona essa unção de Davi e Davi levando o tabernáculo de Davi. E se você recebe essa unção, você vai levantar o tabernáculo de Davi na sua cidade. Você vai levantar uma nova geração no teu ministério, na tua igreja. Eu quero falar agora, muitos pastores estão nos ouvindo agora. Preste muita atenção. Essa semana mesmo eu ouvi um pastor muito amado, querido, que me disse quanto ele estava desanimado com os membros da igreja dele. E eu disse para ele, não quero desanimar mais o senhor ainda, mas a sua igreja não lhe merece. Não quero te desanimar mais ainda, mas os crentes que tu está dando a vida por eles não te merecem. Deus vai levantar uma nova geração no teu ministério. Guarde isso, amado. Se você está dentro desse propósito com Deus, Deus vai levantar uma geração para você. Geração de filhos. Uma geração de filhos legítimos. Você precisa engravidar disso. Esta é a palavra que Deus nos deu para este ano. O Senhor vai levantar filhos. O tema do nosso encontro esse ano é Faze-me teu filho. Quando Eliseu pediu a Elias a porção dobrada e foi seguindo, ele estava dizendo, Elias, faça-me teu filho. Faça-me um novo filho, quer dizer, uma nova geração. Porque para receber a unção, ela passa de geração em geração. A unção passa para o filho e não para o membro. Se você tem membro, a unção não passa para o membro, passa para o filho. Então nós precisamos mudar a nossa maneira de fazer igreja. Nós podemos ganhar milhares de almas, salvar pessoas. A mensagem pode entrar neles. Eles podem ter um novo nascimento, mas você fica decepcionado com o que vê. De geração em geração, os pastores estão agradando as pessoas, fazendo qualquer coisa para agradar, para segurar na igreja ou para tirar da outra igreja. Mas a geração não está mudando a nação. Aquelas igrejas não estão fazendo diferença no mundo. Não está acontecendo nada diferente. É o que eu disse dos judeus há pouco tempo.
Se tivesse Davi aqui, ele entrava lá e fazia acontecer, meu irmão. Então, o que Deus espera desta geração hoje é exatamente isso. Uma geração que vai fazer acontecer. Então, para finalizar, geração vem da palavra gerar. Gerar mais ação. E a Bíblia fala muito disso. O apóstolo Paulo mesmo diz que sentia dores e parto. Outra vez, até que fosse gerado de novo aqueles filhos que se desviaram do caminho. Então é necessário nós entrarmos na presença de Deus hoje e buscarmos a Deus até sentir dores e parto por uma geração. Gerar uma geração. E é isso que eu estou passando hoje para a África. Lá na África nós falamos para todos os bispos, arcebispos, o que nós precisamos é pegar aquelas crianças lá com fome, atirada, jogada, e adotá-los como filhos. Levar para nossa casa ou para nossa creche e ali tratá-los como filhos. Dar para eles o ensinamento que um pai dá para um filho. Dar a comida que o pai come. E levá-los até que eles cheguem à estatura do varão perfeito que é Cristo. É preciso gerar. Roubar membro não muda nada. Tirar de outro, receber, não muda nada. Construir em cima de alicerce de outro não muda nada. Você quer estar feliz com o teu ministério, estar feliz com os frutos do teu ministério, gera filhos. Assume filhos. Adote filhos. Você que é um membro de igreja que não aprendeu isso ainda, você precisa de paz. Paz. Pai espiritual. Precisa ser um filho. Precisa de pai. Então, dessa forma, pai e filho, acontecerá uma nova geração. Uma geração diferente. Então, a Bíblia toda fala disso. Quando Moisés passou o cajado para Josué, uma outra geração entrou em atividade. Quando Elias passa a capa para Eliseu, quando Jesus passa a unção para os 12, ali começou uma nova geração. E nós temos que realmente um compromisso. Nós, todos os pastores que estão nos assistindo, líderes, apóstolos, profetas, nós podemos fazer o maior sucesso no ministério, ter grandes igrejas. Mas sucesso sem sucessor é um fracasso. Sucesso sem sucessor não é sucesso. Sucesso só é sucesso se tiver um sucessor. E é isso que nós vamos trabalhar nesse ano. Trabalhar formando sucessores. Se teus filhos não querem ser teus sucessores, procure escravos e adote eles como filhos. E torne eles sucessores. Porque o sucessor é mais importante ainda do que o pai. Então não é para qualquer um. Galinha não entende o que é sucessor. Filho galinha não quer ser sucessor. Filho águia vai fazer qualquer coisa para ser um sucessor. Porque o sucessor, ele ganha em centenas de anos na frente. O alemão está rindo lá, o alemão, o boi é que é meu filho, eu adotei ele, e ele mora no monte hoje, né? Então ele é um filho águia. Eu sei que muita gente está nos assistindo, talvez não assiste tudo, mas eu quero falar com aqueles que assistem tudo. Eu peguei o bonde andando, eu sou um sucessor. Eu descobri que a minha família, ela tem um chamado de Deus há muitos séculos, muitas gerações. Desde o ano 300, do tempo de Constantino, já tinha membros da família Engel sendo decapitados por amor a Cristo. Eu consegui resgatar a história e então descobri que Deus tem plano para as gerações. Então, mas eu quero contar algo que me dá essa vantagem que eu estou falando para você. Como é muito mais vantajoso você ser um sucessor do que apenas um filho ou apenas um membro da igreja.
Então você fale para os seus filhos hoje. Se você não é um sucessor, desculpe falar, você é um filho galinha. Você vai catar minhoca o resto da vida, porque seus filhos também vão ser assim. Seus filhos também não vão querer suceder o pai. Isso vai de geração em geração, isso é uma maldição. A bênção é o filho querer ser o que o pai é, e melhor ainda, ser um sucessor. Porque o sucessor ele pega o bonde andando e não precisa se esforçar muito. Abraão foi o primeiro. Apanhou até por dentro dos olhos. Abraão teve que percorrer, marcar território. Eu e a Mara somos como Abraão. Nós temos 30 anos amassando barro aqui nessa região, né, pastor? Nós estamos demarcando território. Agora, qualquer filho que quiser pegar o bonde andando, se eu for arrebatado hoje, o primeiro filho que quer continuar o meu ministério já vai entrar num carro. Já vai encontrar uma igreja pronta. Já vai encontrar filhos. Já vai encontrar honra. É diferente de começar do zero alguma coisa. E eu descobri algo assim quando eu estava pregando em Faxinal Soturno, e chegou uma época que eu fui processado. E chegou na hora de eu ir para o julgamento. Eu, aquela perseguição toda, eu estava até meio revoltado. Eu estava lá em Sobradinho, e dormi no Cerro dos Belém. E lá estava o Hilário Porte, quem mais, a pastora Mara, o Hélio Kumer, a Hélia Kumer, Darcy Larosa, Darcy Porte. E eu falando, pô, eu vou amanhã para o fórum. Não tem nenhuma testemunha que é junto. Estou sendo acusado de curar ilegalmente. Aí aquela família disse, nós vamos contigo. Eu falei, vocês vão comigo? Vocês têm medo até do soldado fardado? Agora vocês vão entrar no fórum? Sim, nós vamos. Mas vocês nem sabem quem eu sou. Alguns dizem que eu sou bandido, outros que eu sou ladrão. Aí eles falaram assim, nós sabemos quem você é. Aí eles me contaram a história do Inerask, que é um parente antigo nosso, de gerações passadas. E aí aqueles alemães começaram a me contar. O Inerask é um homem da família Engel, que há muitos anos atrás foi visitado por um anjo ali em Dona Chica. Ele estava debaixo de uma árvore, veio um anjo e falou com ele, e disse que ele seria um pregador, ele pegou a Bíblia e começou a pregar. E começou a realizar curas e milagres, foi processado. Teve uma história que ele chegou em Cachoeira do Sul, pegou um fio de 5.000 volts na mão, não aconteceu nada. Meu pai conta a história que um dia a mãe dele, do meu pai, estava morrendo. Os médicos deram minutos para ela. E ele correu lá nesse homem, estava cheio de gente na frente da casa. E ele chegou lá e esse homem chamou ele, disse, pode entrar. Tu veio aqui por causa da tua mãe, né? Sim. Eu sou um profeta de Deus. Pode ficar tranquilo. Vai chegar em casa, lá no hospital, tua mãe já está sentada. E já vai embora, curada. Meu pai saiu correndo e me perguntou o nome do homem. Chegou lá, minha avó estava curada. Aleluia? E aí ele disse, o homem é um profeta da nossa família. E quando esse homem estava perto de morrer, né, ele falou para todo aquele pessoal que estava ali na frente da casa dele. Ele disse, olha, não fiquem preocupados, vocês não ficarão órfãos. Depois que eu morrer, Deus vai mandar um outro pregador. Vai ser um profeta, o nome dele é Engel. Ele vai falar da volta de Jesus. Vai ter muitas curas no ministério dele. E vocês vão conhecer ele porque ele vai ser processado, perseguido, caluniado. E aquele homem contou para eles mais ou menos o que era o meu ministério. Então aqueles alemães ali de Cerro dos Belém já sabiam quem eu era, mas eu não sabia ainda. Isso me deixou muito intrigado. Comecei a pesquisar da minha família. Então eu descobri
que a minha família, meus pais, meus avós, muito antes de eu nascer, eles cantavam na beira do rio, ali em Rio Jacuí. Hoje o Tiago está pescando lá com meu pai. Bem, eles cantavam de madrugada, corinhos, e aleluia, glória a Deus. Então, na família já tinha pessoas de geração em geração orando. Então, por isso, nós levamos vantagem. Então, se hoje Deus tem me abençoado, tem conseguido conquistar e fazer grandes coisas para Deus, é porque tem lá atrás um pai. Meu pai ora no mínimo 4 horas por dia, minha mãe, ele só faz isso, orar todo dia. Meus avós também faziam, bisavós também faziam. Então, ser um sucessor é como pegar o bonde andando na descida abaixo. A gente vai mais fácil. Então, eu quero finalizar dizendo que hoje é dia de abençoar os filhos. Pedi para a Gabi me achar aqui para achar de hoje. E é dia de... o Shabat está começando em Israel. E todo o judeu devoto, ele abençoa os seus filhos nesse dia. E isso é uma bênção, porque é abençoar o filho todo sábado, toda semana. Geralmente eles abençoam no final, eu vou abençoar no começo e no final também. Que amanhã vai estar conosco o pai Jacó, quem sabe a gente até faz uma bênção com ele aí. Então é muito importante o pai abençoar o filho. Eu quero abençoar todos vocês nos assistindo. A paraxá de hoje é Vaiechi. E a porção é o final do primeiro livro da Torá, que descreve as últimas ações de Jacó, antes da morte no Egito. Ele faz Yosef jurar que o enterrará na terra de Israel. E Jacó então dá aos 2 filhos de Yosef, Manassés e Efraim, uma bênção especial, que lhes confere um elevado status de serem 2 tribos separadas entre os filhos de Israel. Aqui é mais um mistério que 2 netos herdam a bênção dos filhos dos 12 tribos. Então aqui é uma coisa maravilhosa, que é também uma nova geração que está sendo ungida. E Deus sempre usa os profetas para dar início à nova geração. Então Jacó abençoa seus filhos, dando início a uma nova geração. Então hoje é uma paraxá muito especial, que vem a calhar aqui. E Jacó é o primeiro patriarca que abençoa todos os filhos. Até Abraão e Isaac, eles abençoaram só um. Agora Jacó quebra os protocolos todos do céu, abençoa todos os filhos. Por isso nós podemos abençoar todos os filhos, quanto mais melhor. Jacó morreu com 147 anos, eu queria também morrer com essa idade, não sei se Deus vai dar. Por enquanto eu estou forte, né? Estou que nem o Caleb, né? Já estou com 80 anos, não preciso nem óculos ainda. E na academia lá estou dando uma surra na gorizada. Aí, então, finalizando. Primeira palavra, nossos amados filhos. Deus está chamando você para fazer parte desta geração. Eu digo uma nova geração. Tem alguns pastores que discordam de mim e dizem que não pode ser uma nova geração, porque se tiver uma nova geração, quer dizer que a geração antiga falhou. Mas é claro que essa geração falhou. A geração que não vai falhar é a geração que vai cumprir a grande comissão na sua geração. Esta é a geração que não falhou, que não vai falhar. Mas enquanto tiver uma geração que não cumpriu a grande comissão, não podemos dizer que essa geração venceu, não. Mas eu creio que esta geração
que hoje está aqui vai receber de volta tudo que foi perdido pelas gerações passadas. E eu quero que você que é pai, profetize isso comigo. Os meus filhos, eles vão receber de volta tudo que as gerações passadas perderam. Esta geração dos meus filhos não terá sobre si maldição alguma. Aleluia. Amém? Eu abençoo esta geração dos meus filhos. Eu quero que cada pai abençoe a geração dos seus filhos. Diga, eu abençoo a geração dos meus filhos. Eu abençoo meus filhos. Em nome de Jesus. Eu abençoo os filhos dos filhos que hão de vir. Abençoo até 1000 gerações que estão por vir. Eu profetizo que a geração da família Engel que está por vir fará muito mais do que já foi feito até hoje para Deus. Profetizo que a geração dos meus filhos, Tiago, Gabriele, Júnior, farão muito mais para Deus do que nós fizemos e as gerações passadas fizeram. Aleluia. O que mais você quer profetizar para a próxima geração, pastor Amaro? Ou para a nossa geração de filhos? Eu quero a geração do meu pai, meu pai, minha mãe, só de filhos e netos tem 12, eu acho que tem 12 ou 13 pastores já. 12? Então tem 12, já meu pai Jacó já tem 12 descendentes que são pastores. Então já se formou aí uma tribo. A tribo do Jacó já está formada aí, né? Aleluia. Então é uma bênção muito grande. Eu quero abençoar você que é meu filho, você que é filho, é que nesse ano de 2017 seja o melhor ano da sua vida. Quero abençoar o Cleonar que está conosco nesse momento. Quem mais? Os que vão aparecendo, nós vamos abençoando. Isaac está assistindo, quero profetizar que o Isaac é um profeta, o profetinho da Xuxa. Ele vai ser um profeta para as nações, vai comer o melhor da terra e vai fazer muito mais do que as nossas gerações passadas fizeram. E vai ser muito melhor do que a nossa geração de hoje. Vai ter muito mais do que nós tivemos de Deus. Em nome de Jesus. Eu quero que você que está assistindo, profetiza isso, fala isso hoje, proclama. Estamos aqui em 2 ou mais concordando. Nós vamos ter um culto amanhã, né? De tarde. Amanhã à tarde. E à noite vai ter uma vigília. Mas amanhã à tarde um encontro de intercessores, onde nós vamos ungir os intercessores com uma unção de dores de parto, para gerar uma geração. Que essa geração precisa ser gerada pelo Espírito Santo, com dores de parto. Aleluia. Eu quero encerrar tocando o shofar depois. Eu quero abençoar você. Eu abençoo meus filhos, meus netos. Eu abençoo cada pessoa que está nos assistindo. Eu declaro sobre a tua vida que o melhor está por vir. A bênção de Deus está sendo derramada na tua vida para abençoar teus filhos e as próximas gerações. Em nome de Jesus nós declaramos que o shofar de Deus está tocando nesse momento. E o Senhor está levantando uma geração de profetas, de vencedores, que vão fazer a obra de Deus de forma tão extraordinária, que nenhuma geração passada jamais viu, jamais sentiu e jamais viveu. Esta é a geração das maiores obras, esta é a geração que vai receber de Deus o jubileu completo, em nome de Jesus. Abençoo cada um de vocês que estão nos ouvindo. A Simone Martins, que está agora conosco, a pastora Selva Peniago, que está conosco, Deus abençoe. A Sandra Martins, a filhona Sandra Martins, lá de Paraná, o Cícero, Romildo, Selva Peniago, tá difícil acompanhar, muito rápido aí, né? A Tereza Alves, Leonardo de Oliveira,
Deus te abençoe. Michele Schumacher, pastor Ricardo Carvalho, São Paulo, Rodrigo Pestana, São Paulo, Ulisses Silva, José Roberto, pastor o filho do pastor Alberto, está também? Neuza, a Neuza do Mato Grosso, Tânia Santos, Carla, aleluia, aleluia, Tiago Buick, o João, pastor José Roberto, Deus abençoe, pastor José Roberto, Luiz Rafael Ferreira, José Roberto, Deus abençoe, pastor José Roberto, Ulisses Silva, Deus abençoe, André Garcia, Deus abençoe, Luiz Arcelino, Deus te abençoe, Vanusa Bárbara, aleluia, Deus abençoe você, profeta Blasco, Belém do Pará, que Deus te abençoe, o bispo Paulo Roberto da Rosa, aleluia, apóstolo Jorge, França, bonsoir, Débora, André Garcia, Rosângela Vieira, pastor Rosângela, Deus abençoe, Giovana Lopes, quem? O Ricardo, na hora da aula, Luísa Celino, mandou uma oferta. Ricardo, qual é o Ricardo? O Ricardo Cícero, o pastor Ricardo lá da Brasília, a pastora Keila, Leandro Silva, pastor Ricardo, o irmão Ricardo mandou uma oferta agora na hora da aula, Deus te abençoe, em nome de Jesus, essa oferta. José Ângelo Bispo, Silismar Costa, Anusa Bárbara, ela disse que virou ali, Luiz Silva, amém, Luiz Arcelino, Deus abençoe. Vou pôr. Juninho Silva, não, Juninho, José Ângelo, Luiz Arcelino, Apóstolo Jorge, merci beaucoup. Comment allez-vous, apóstolo? Très bien, merci. Cláudia Martins da Rosa, Tereza Alves, Deus abençoe. Nova geração, Carlinhos Silva, Deus abençoe. Glória Cruz, Deus abençoe. Vanusa Bárbara, Deus abençoe. Participe conosco amanhã à tarde. Que hora eu vou pregar amanhã, mãe? Para você assistir aqui. 16 horas amanhã nós estaremos aqui juntos. Adriana Zambiase, Taborda. Não, já está aparecendo só o nome de vocês. Deus abençoe o apóstolo Jorge. Très bien, profeta. Très bien, merci. Júlio César. Deus abençoe o seu ministério. Obrigado, amados. O profeta de Betim, Júlio de Betim, apóstolo Jorge, Elcio Romualdo, Rogério. Deus abençoe todos vocês, Luiz Excelino. Aleluia. Acho que eu já passei da hora, né? A Rosa Bárbara. Faz tempo, pastor João Ademir. Monte, todo mundo morrendo de fome aqui. Bispo Paulo Roberto da Rosa, boa noite, Paulo, Deus abençoe. Miliane Lacerda, vamos gravar amanhã, sim, transmitir às 16 horas amanhã, às 5 da tarde, né? Amanhã às 15 horas vão dar a palavra para mim, não sei se é verdade, mas eu vou estar pregando amanhã. José Ângelo, Deus abençoe, Gabriela, Vanusa, e amanhã vai ser muito quente, viu? Muito forte. Nós vamos falar amanhã. Encontro de intercessores, se você puder participar, que Deus te abençoe. E quanto tempo deu de mensagem? Miriam, 2 horas? Deus está multiplicando aqui. Então que Deus abençoe esta nova geração, que Deus está ungendo, que você seja parte dessa nova geração, assim como aquela geração que entrou na terra prometida, você também seja assim como Josué e Caleb, que entrou, assim como Davi. Deus abençoe, shalom, shalom. Shabbat Shalom, fique na paz. Amo vocês, amém?